desse irmão, pela vida dessa pessoa amiga e querida, pela vida da igreja, pela vida de todos que estão conectados com a gente, através, Senhor Deus, do Facebook. Senhor, abençoa cada um deles. Que esse culto seja bênção, seja vitória na vida dessa pessoa, na família dela, de onde ela estiver conectado com a gente, Senhor, da casa delas, do carro, de um escritório, de uma empresa, de onde estiver. Eu quero declarar a tua bênção, a tua vitória e a tua proteção, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar o Senhor, vamos engrandecer o nome daquele que reina e vive para todo sempre. Aleluia, Senhor, louvado seja o nome dele para sempre. Aleluias. Oh, glória a Deus. Oh, Espírito Santo. Oh, aleluias.
quer queimar pelo Senhor? Aleluias. Arda pela presença dEle todos os dias, porque Ele é real. O Espírito Santo de Deus é real. E Ele está aí na sua casa, na sua vida, te tocando, te enchendo. Aleluias. É o Senhor. Vamos continuar adorando a Ele, porque o fogo não pode parar no nome de Jesus. Vamos continuar adorando a Ele. Oh, Espírito Santo. Oh, aleluias. Santo, santo, santo é o Senhor. Oh, Espírito. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu. Fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores. Queimou todos os outros amores. Fogo da tua presença, Senhor. Oh, arde sobre o altar. Oh, Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. aleluias. Eu sou Diga fogo. fogo em teus olhos.
Nasce é o fogo da presença. Ele não se apaga, ele não se apaga, ele se renova, ele é poderoso, é o fogo dos seus olhos, é o fogo da sua presença. Nos tornamos responsáveis, a chama não pode apagar. Nos tornamos responsáveis, a chama. Quero liberar uma palavra profética ao teu coração nessa noite. Não deixe o fogo da presença apagar da tua vida. Não deixe o fogo da presença sair do meio da tua casa, do meio da tua vida. Mantenha o altar aceso, mantenha o altar com lenha. Alimente a sua vida espiritual, porque desse tempo Deus poderoso descerá com fogo sobre a tua vida, e o fogo não se apagará sobre o altar, porque o Senhor vem com a sua presença. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Aleluia! E o fogo arderá continuamente sobre o altar e ele não se apagará. Aleluia! Que a chama do Espírito Santo arda no seu coração, meu irmão, meu amigo, ouvinte que está aí nos acompanhando neste momento. Que momento especial, aleluia, em que nós podemos adorar o Senhor, dizer que eu ainda tenho fome, e eu tenho fome sim da presença do Senhor. Eu quero convidar você para orar neste momento, que nós vamos então ouvir a ministração da palavra. Coloque a mão no seu coração, ore neste momento. Aleluia, Espírito Santo de Deus, te adoramos, estamos num ambiente profético, Senhor, e eu te agradeço, porque tem muitas pessoas assistindo agora, pessoas que estão com fome da tua palavra, que têm sede desta palavra, que está queimando o fogo do Espírito Santo no coração, e nesta noite estamos juntos aqui, para receber ainda mais do maná do céu, Pai. Muito obrigado por este momento tão especial, Senhor. Muito obrigado mesmo, em nome de Jesus. Amém? Nesse momento nós vamos então ouvir a ministração da palavra do Senhor com o pastor Wesley. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Quero cumprimentar você que está me assistindo, todos os irmãos, com a paz do Senhor. Você pode dizer aí a paz do Senhor? Glórias a Deus, aleluia. Nesse momento, eu quero lhe convidar, se você puder, estiver aí perto da sua Bíblia, se você estiver na sala da sua casa, se você estiver no seu quarto, se você estiver em qualquer outro lugar, eu quero convidar você que você pode pegar a Bíblia, pegue a sua Bíblia. Como já fui apresentado, eu sou o pastor Wesley, seu servo, e nessa noite quero ser profeta de Deus para a sua vida em nome de Jesus. Daniel, capítulo 2, versículo 1. Daniel, capítulo 2, versículo 1. Mais precisamente, vamos ler o versículo 10. Daniel, capítulo 2, versículo 10. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Daniel, capítulo 2, no versículo 10. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há ninguém sobre a terra que possa cumprir a palavra do rei, pois nenhum rei, por grande e poderoso que fosse, tem exigido tal coisa. De modo algum mago ou encantador caldeu seu. Coisa que o rei requer é difícil, e ninguém há, no versículo 11, e ninguém há que possa declarar ao rei, senão os deuses cuja morada não é com a carne mortal. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor aqui em Daniel capítulo 2, versículo 10 e 11 que nós lemos, vai relatar algo tremendo, que eu quero que você se permita ser tocado pelo Senhor. E algo tremendo que eu acho nessa palavra, meu amado, é que quando a gente olha para Daniel capítulo 1 e para Daniel capítulo 2, a gente vê duas situações tão diferentes.
dois climas, duas atmosferas, dois tempos, duas geografias de tempo tão diferentes. Porque quando a gente vê no capítulo 1, quando a gente analisa o capítulo 1, quando a gente lê o capítulo 1, a gente percebe que Daniel, junto com alguns dos seus amigos, companheiros cristãos ali, judeus, foram levados cativos. Irmãos, eles foram levados cativos, escravos, levados não com a sua própria vontade, mas foram levados cativos para aquele lugar. Aquele rei levou eles. Eu acho interessante quando a gente lê o capítulo 1, sei que nós lemos o 2, mas para você entender, você precisa se ligar nessa palavra. O capítulo 1 vai dizer em que Daniel, naquele tempo que ele foi levado cativo, longe de tudo, longe dos amigos, longe da casa, longe da igreja, longe de Jerusalém, longe da sua terra, longe da igreja, longe dos seus familiares, longe do culto. Mas mesmo assim, eu acho interessante que eles entendiam que mesmo ele estando tão longe dos cultos, da igreja, da sua família, da terra, de tudo, ele não estava longe do compromisso que ele tinha com Deus. Independente da distância, independente se estava indo ou não, o compromisso tinha que permanecer. E esse nem é o ponto da minha mensagem, mas eu quero dizer, aproveitando esse momento para dizer uma coisa. Independente desse tempo que nós estamos vivendo, desse tempo que ainda nós não podemos nos reunir, que nós não podemos estar da forma normal como nós estávamos, mas mesmo assim a tua aliança e a minha aliança tem que continuar diante do Senhor. Aliança de fidelidade, de santidade, de semeadura, aliança de ainda crer, de confiar no Senhor, porque Deus tem tempos maiores. Se você crê nisso, diga glória a Deus aí, dê glória a Deus, dê aleluia. Mas eu acho interessante que tão longe de tudo aquilo que ele estava, mas estava perto do Senhor a todo tempo, em todo tempo. E a palavra do Senhor vai dizer que eles são colocados, tanto Daniel quanto seus amigos, como serviçais da nobreza do rei, como sábios. A gente vê isso no texto. Separa eles para trabalhar, porque naquele tempo tinha essa forma. Separava os mais inteligentes, os mais jovens, e trabalhava diretamente com o rei. Eu acho interessante que nessa caminhada do capítulo 1, a Bíblia fala sobre um momento em que Daniel, junto com seus companheiros, com seus amigos ali, chegou um momento que foi oferecido manjares ali para ele, manjares do rei, comida que eram sacrificadas, e foi servido a ele, disposto a eles, mas mesmo assim eles negaram, sabe, uma aliança tão forte, nem estavam indo, nem tinham como estar indo para a igreja todo dia, nem tinham como estar em Jerusalém, nem estavam com o culto, mas a fidelidade estava plena. A fidelidade estava plena. Aleluia. Sabe, eu acho interessante esse momento da excelência, esse momento de não deixar o compromisso esfriar, de não deixar o espiritual morrer. Aí eu acho interessante que no capítulo 1, se você for ler a palavra, a Bíblia diz que Daniel, ele cresceu naquele lugar. Ele era um dos sábios, tinha casa, tinha nobreza, tinha um espaço reservado para ele como para os seus amigos. Estava tudo bem no capítulo 1, de certa forma, estava tudo bem. Aí no capítulo 2, meus queridos, a coisa muda. Mas eu quero ler um versículo do capítulo 1 ainda, no versículo 17. Capítulo 1, versículo 17 de Daniel, vai dizer assim: ora, quanto a estes quatro jovens, Deus lhe deu conhecimento e a inteligência em todas as letras e em toda a sabedoria. E para Daniel, rapaz, isso aqui é tremendo demais. E para Daniel deu entendimento em todas as visões, e presta atenção no que vai ser o discernimento dessa mensagem, e em todos os sonhos. Preste atenção, até aqui ninguém sabia do que ia acontecer no capítulo 2. Ei, amado, ninguém sabia o que ia acontecer, mas Deus já estava dando o escape. Deus já estava dando aquilo que ele ia precisar para o amanhã. E eu acredito que Deus trabalha assim. Deus já vai nos dando as coisas, Deus já vai nos preparando, Deus já vai colocando, sabe, segredos e bênção dentro de nós, capacidade, certos desígnios, coisas que ele separa para nós. Às vezes a gente pode até não entender porque eu recebi isso hoje, mas se é de Deus é bênção. Se é de Deus, se você recebeu do Senhor, tome posse e diga: eu recebo.
Porque Deus, tudo que Ele dá tem um propósito tremendo para amanhã. E o sonho de Deus, os propósitos de Deus é de bênção, é de paz e não de mal. Se você recebe, diga glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus, mas um glória a Deus forte. Dê um glória a Deus rasgado aí em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E aí eu acho interessante que depois disso aí, a coisa vai mudar completamente. No capítulo 2 vai acontecer uma coisa, irmão, que vai deixar, onde o capítulo 1 estava tudo normal, no capítulo 2 tudo vai ficar turbulento. De uma forma assim que não se tem como medir a diferença horrível de um dia para o outro. De um dia estava tão tranquilo, estava tudo normal, todo mundo tinha sua casa, tinha os seus lugares. Mas no capítulo 2 a Bíblia vai falar que acontece uma coisa turbulenta que vai mudar tudo, mas Deus já tinha capacitado Daniel para algo maior. Aí a Bíblia diz que diante de toda essa situação, a palavra do Senhor vai dizer que o rei teve um sonho, irmão. Naquela noite, no dia anterior que estava tudo bem, naquele dia que estava tudo bem, na noite daquele dia, o rei, quando foi dormir, teve um sonho. E aquele sonho mexeu com todo mundo, teve um reviravolta tremendo. O rei ficou tão preocupado que ele resolveu convocar todos os reis. Não foi um sonho simples. Não foi um sonho simples. A Bíblia fala que ele chama todos os sábios para sentar, os magos, os astrólogos, todos os inteligentes do reino. Chama todo mundo que servia a ele. Ele queria uma explicação, ele queria interpretação. Mas aí ele pediu uma coisa que era além do que qualquer outro rei tinha pedido. Ele queria que dissessem para ele o que ele tinha sonhado. Ele não queria nem dizer. Era para dizer o que ele tinha sonhado e em seguida dar a interpretação do negócio. Você consegue entender a diferença de um dia para o outro e quão pesado foi que as coisas mudaram? Aí a Bíblia diz que os magos começaram a pedir, começaram a falar. Sabe, os magos, os sábios começaram a tentar a falar, mas ei, nos fala o que tu tinha sonhado. E a Bíblia vai dizer que quanto mais os magos pediam, mais o rei ficava era com raiva. O rei ficava era com raiva. E a palavra do Senhor vai dizer, olha aí na sua Bíblia, a palavra do Senhor vai dizer que o rei falava assim, eu sei que vocês estão com esperteza. Com outras palavras, o rei está dizendo isso. Eu sei que vocês estão com esperteza, porque dessa forma que vocês estão falando, perguntando de mim, vocês estão querendo ganhar mais tempo. A palavra do Senhor diz. Aí, irmãos, quando a coisa já estava pesada, meu amado, presta atenção. Quando a coisa já estava pesada, aí o rei pega e lança um decreto que se não tivesse um para dizer o que ele tinha sonhado, pois todos os sábios iriam morrer. Isso é uma situação pesada. Todos os sábios iriam morrer, incluindo quem? Daniel, que também fazia parte do quadro dos sábios, e todos os seus companheiros também. E Daniel nem estava lá nesse momento. Mas como o rei lançou o decreto de morte para todo mundo, irmão, aí a palavra do Senhor vai dizer, para poupar tempo, eu não vou ler agora, mas eu vou deixar você ler depois. A Bíblia vai dizer que o rei fala assim, olha, eu quero que vocês vão e peguem todo mundo aí, para morrer. Ninguém deu revelação, ninguém deu a interpretação, ninguém disse o que ele sonhou. Irmão, depois que a coisa já estava decretada, a palavra do Senhor vai dizer que os soldados foram atrás de todos os sábios. Agora imagine isso. Imagine lá uma batida lá na porta. Ei, sai daí, quem foi? Tu vai morrer hoje. Imagine uma situação dessa. Amarrado no nome de Jesus. Imagine lá, acordando de manhã. O que foi? Vai morrer. Todo mundo aí. Está amarrado. Você pode amarrar isso na sua casa aí? Amarre isso. Mas a palavra do Senhor vai dizer que teve isso, que foi assim. Foi o decreto do rei. E sabe qual foi a casa? A Bíblia vai falar sobre um soldado, um soldado líder, um soldado capitão, que vai falar que o nome dele é Arioque. Ele foi até a casa de Daniel. E ele bateu lá. Só que Daniel conhecia esse soldado. Mas Deus tem as suas coisas todas planejadas. Até no tempo difícil. Deus tem planos poderosos para mim e para a sua vida. Deus tem planos poderosos para nossas vidas. Deus tem planos poderosos para nossas vidas até nos momentos difíceis. Deus
Deus sabe usar as pessoas certas. Deus nos conecta a pessoas certas. A gente precisa ser sensível para ouvir, para entender, para discernir as pessoas que Deus tem colocado ao nosso lado para ser bênção. Eu acho interessante, mas mesmo assim ele chega lá é para executar o decreto de morte. Chama lá, vamos lá, você vai morrer. Aí a palavra do Senhor vai dizer que Daniel vai falar então com o soldado e vai pedir para falar com o rei. E ele vai falar com o rei, e quando ele chega diante do rei, interessante, quando ele chega diante do rei, ele pede uma noite só. A Bíblia vai dizer que ele pede uma noite. Que ele desse esse tempo de uma noite para dar a interpretação. Se você vê em Daniel, capítulo 2, versículo 16. Daniel capítulo 2, versículo 16 diz assim: e Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que lhe desse a interpretação. E o que eu acho interessante é que Daniel chegou diante do rei e disse assim: olha rei, é o seguinte, eu vou dizer o que tu sonhou. Se tu me der esse tempo dessa noite, eu vou dizer o que tu sonhou e eu ainda vou dar a interpretação. Aí a palavra do Senhor vai dizer que depois que ele pede isso, o rei vai liberar esse tempo. Mas sabe o que eu acho interessante, meus irmãos? A fé de Daniel, crendo, Deus nem tinha dado sonho nenhum para ele que aquilo ia acontecer. Deus não tinha dado revelação. A palavra do Senhor não disse que Deus revelou alguma coisa. Mas o que eu acho interessante, o que eu acho tremendo, o que eu acho poderoso é a fé dele, tão grande, de dizer assim: meu Deus vai responder. Eu quero que tu me dê uma noite, só uma noite, e as coisas acontecem. Sabe, deixa eu lhe dizer uma coisa, Deus não precisa de muito tempo para fazer grandes coisas, não. Quem precisa de muito tempo é nós. Quem precisa de muito tempo é nós. Quem precisa, às vezes, até mais do que de 24 horas para fazer alguma coisa é nós. Mas o Senhor, de uma noite para o dia, Ele pode mudar uma história. De uma noite para o dia, Deus pode dar solução. De uma noite para o dia, Deus pode trazer cura. De uma noite para o dia, Deus pode trazer libertação. Deus pode fazer isso. E Deus pode fazer pela sua família e pela sua casa. Aleluia. Eu acho tremendo e poderoso que ele vai dizer: me dê só uma noite. Interessante que ele ainda falou assim: rei, é o seguinte, me dá uma semana. Aí quando no outro dia, irmão, ele batia, pegava um cavalo e saía fora correndo. Não. Sabe o que ele fez? Me deu uma noite. Me deu uma noite, porque sei onde buscar isso aí. Eu quero te perguntar, você sabe onde você vai buscar sua bênção? Você sabe onde você vai buscar sua bênção? É na presença do Senhor. É dentro da tua casa, aí no teu quarto, de joelho diante do Senhor. É na presença de Deus que a gente busca. Daniel poderia dizer, arranjar até um plano, me dá uma semana, ele ia fugir, mas ele não fugiu, porque ele entendia, ele sabia o único lugar que ele poderia ter realmente sucesso e solução. Era nos pés do Senhor. Aí a palavra do Senhor diz que ele vai pedir e o rei vai liberar. E eu sei que você está com a sua Bíblia aí, não larga a sua Bíblia não, meu amado. Daniel capítulo 2, versículo 17. A Bíblia vai dizer assim: então Daniel foi para sua casa e contou tudo a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros. A situação estava tão complicada, irmãos, que ele tinha dessa situação que ele tinha que resolver, que ele foi falar com seus amigos lá. Mas interessante que ele não saiu falando para todos os judeus que estavam, não, ele chegou lá com os principais, chegou lá com os amigos certos. Porque até as nossas situações, a gente tem que saber para quem a gente vai contar. A gente não deve contar toda a nossa vida para qualquer pessoa, não. Existem as pessoas certas, que Deus tem colocado ao meu lado e ao teu lado para ser bênção. O lugar certo para a gente postar, para a gente falar, comentar os problemas da nossa vida não é nas redes sociais. Não é para qualquer pessoa. Existem as pessoas certas. Interessante que ele tinha os amigos certos. E não é para qualquer amigo, colega. Ele chegou naquele momento, naquela situação tão difícil, naquela situação tão complicada. E eu acho interessante que ele chega e vai falar com os amigos que ele sabia que ia valer a pena. Porque tem gente que não tem a palavra de bênção não. Tem gente que tem a palavra de complicação. Tem gente que se você contar o seu problema, ele vai dizer, olha, não tem saída não, nem adianta, ixi, isso aí está lascado, essa doença não tem saída, essa situação não tem saída, eu passei por isso e me lasquei, então você vai se lascar. Não é assim. Quem dá
A última palavra é o Senhor. Não é o amigo, não é o colega. Ei, olha aqui para mim. E não é o médico, não é o juiz, não é o advogado, não é o policial, com respeito a todos, mas não é ele quem diz. Não é o juiz, não é o prefeito, não é o governador, não é o presidente. Quem diz a última palavra para mim e para a sua vida é Deus. É Deus que dá a última palavra. É Deus que dá. O médico pode até ter dito, olha, não vai dar certo para ti não. Mas se Deus diz, vai dar, você vai com qual? Com a palavra de Deus. Por que vai? Porque pode estar uma multidão dizendo que não, mas se Deus diz que sim, se alegre. Se alegre. É Deus falando, é Deus dizendo, é Deus se movendo, é Deus entrando, é Deus começando, é Deus inaugurando, é Deus colocando. Xarabacadarabachaias. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode dar um glória a Deus aí, você pode dar um glória a Deus. Dê um glória a Deus aí na sua casa, não tenha medo não. Não tenha medo não. Xarabacadarabachaias. Aleluia. Aí a palavra do Senhor diz que naqueles amigos certos, verdadeiros, sabe o que ele vai pedir? Ele vai pedir oração deles. É tão bom a gente ter pessoas que a gente sabe que a gente pode contar na oração. Tem pessoas que até vão com a gente quando a gente tem dinheiro, quando a gente está no sucesso, mas poucos são os que vão com a gente na oração. Mas Deus coloca pessoas assim que oram por nós, que se ajoelham por nós. E Deus colocou pessoas assim perto dele, e ele foi atrás dessas pessoas e pediu oração. E o versículo 18, Daniel 2:18, vai dizer assim: para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem juntamente com o restante dos sábios da Babilônia. Interessante, meus amados, deixa eu te dizer uma coisa: se oração não fosse importante, ele não tinha pedido dos seus amigos. Ele não tinha pedido. Se oração não fosse importante, ele não tinha pedido. E quantos muitas vezes acham, intercessão, isso aí não vale nada não. E alguns vão dizer, oração, isso aí não vale não. E, isso aí, sabe, vale. Isso é o que mais vale. Isso é o que mais vale, porque foi isso que ele pediu dos amigos. Cobertura de oração. Aí a palavra do Senhor vai dizer que ele vai pedir para que Deus tenha misericórdia. Olha, eu preciso é dessa noite, não é de uma semana, é dessa noite. Tem que ser aquela oração mesmo, compromissada. Eles fizeram uma oração compromissada. E é essa oração que eu quero fazer depois dessa mensagem sobre a tua vida. Uma oração compromissada diante de Deus por você, pela sua casa, pela sua família, pela tua história, pelas tuas coisas, pelo teu estado de saúde. Aí a palavra do Senhor vai dizer que ele vai então pedir, e todos eles foram embora depois desse momento. E vai começar, irmãos. Quantas noites ele tinha? 2? Não. 3, 4? Não. Uma noite só. Diga comigo, uma noite. Ele só tinha uma noite. Uma noite só o que ele tinha. E sabe o que eu acho interessante? É que Deus vai escutar essa oração. A Bíblia não vai dizer para nós quanto tempo, quantos minutos foi essa oração, de quantos minutos foi, a Bíblia não vai dizer, mas a palavra do Senhor diz que ele vai orar, ele lá dentro do seu quarto, ele entra no seu quarto. A Bíblia vai dizer que ele entra no seu quarto como Daniel sempre fazia. Ei, olha aqui para mim, preste atenção. A Bíblia diz que Daniel vai entrar. Ele tinha um quarto, uma janela e um compromisso. Quando ele soube, depois de toda aquela situação, como sempre Daniel fazia. Se a gente lê o livro de Daniel, a gente vê, ele sempre entra no seu quarto, abre a sua janela e vai interceder na direção de Jerusalém. A situação estava difícil, a situação estava complicada, mas o compromisso de oração, o compromisso nos pés do Senhor, de acreditar que Deus ia fazer alguma coisa, aconteceu. Irmão, eu quero que você pense, como que não foi aquela noite? Só Deus sabe como foi.
Imagine a angústia, mano. Não foi Daniel entrou lá e os anjos apareceram para ele. Eita glória, não. Sabe o quarto de guerra? Pois é. Sabe o quarto da oração? Foi um momento ali de guerra. Eu fico pensando o tanto de pensamentos malignos que o diabo tentou oprimir Daniel naquele tempo, naquele momento, dizendo, nem adianta orar. É doido. Não adianta. Aonde que você vai ter revelação? Imagina o tanto de pensamento maligno, imagina o tanto de informação que o maligno fez Daniel receber na sua mente, para ele se levantar e desacreditar. Sabe, esses tempos que nós estamos passando, tantas informações têm chegado na nossa direção, tantas informações e algumas informações de lixo, informações que destroem a nossa fé, informações que se a gente der ouvido, se a gente der crédito, se a gente começar a acreditar, daqui a pouco a nossa fé desmorona. E imagine Daniel naquele momento. No outro dia ele iria morrer. Aí a palavra do Senhor vai dizer que Daniel entra. Eu não sei como foi que começou aquela oração. Eu não sei se ele se ajoelhou e falou, meu Deus, eu preciso de uma resposta, Senhor. No outro dia, amanhã eu vou morrer. Se eu não tiver interpretação, só Tu pode dar, Senhor. Que oração com o coração apertado, mas crendo que Deus age. Você crê que Deus responde? Você crê que Deus fala? Você crê que Deus pode falar contigo agora? Você crê que é Deus falando contigo agora? Aleluia. Aí a Bíblia vai dizer que naquela mesma noite, Daniel capítulo 2, versículo 19, e naquela mesma noite, a coisa tremenda do céu, e foi revelado então o mistério de Daniel, numa visão naquela mesma, irmão, nem amanheceu. A palavra é muito específica em dizer naquela mesma noite. Daniel ainda teve tempo para dormir. Daniel não foi uma noite acordado, atribulado, não. A tribulação até passou por um tempo, até passou por um momento, mas Deus tem um fim até para a tribulação que a gente passa. Deus, Ele coloca um fim na nossa doença, no nosso problema, na nossa situação, em tudo que nós podemos estar passando, Deus também coloca um fim. E Daniel, naquela mesma noite, Deus entrou com mistério. Deus entrou com uma palavra, com uma revelação. Sabe, eu penso assim, naquela mesma noite, noite é um período de trevas. Trago assim como um entendimento que noite, então, nos traz, e eu quero trazer aqui para nós que noite é um tempo de trevas, um tempo de escuridão, um tempo de tribulação, talvez um tempo de guerra, um tempo de batalha. E naquela mesma batalha, e nessa mesma guerra, nesse mesmo tempo de escuridão, Deus entrou e trouxe visão. Deus tem solução no meio das nossas guerras, no meio dos nossos tempos difíceis, no meio dos nossos tempos de tribulação, talvez de trevas, Deus entra. Quantos creem nisso? Diga glória a Deus. Sabe, aonde o inimigo achava que ia devorar Daniel, começando pelo psicológico, pois Deus chegou lá, dando até paz para o psicológico dele, porque ele pôde dormir. Se foi naquela mesma noite, Daniel ainda dormiu. Foi o único sábio que dormiu bem naquele dia, naquela noite. Foi Daniel. Os restos tudo sábio já estava se despedindo das famílias. Achei interessante. Enquanto o diabo achava que era a falência total de todo mundo, enquanto talvez todos achavam que era a falência total, Deus tinha mudado aquela história. Se você estiver do lado de alguém da sua casa agora, se você estiver do lado da sua esposa, do seu esposo, da sua filha, do seu filho, do lado de qualquer pessoa, eu quero convidar você a segurar a mão dessa pessoa aí. Segura a mão dessa pessoa. E eu quero que você diga com essa pessoa: Deus vai aparecer na nossa causa. Diga isso. Diga assim: Deus vai aparecer na nossa causa. Diga assim agora: nós vamos passar por isso. Deus deu uma noite de paz para Daniel num dia mais difícil. Deus tem noite de paz para nós.
Deus tem um tempo de paz tremendo para a tua casa. O diabo pode estar tentando roubar isso, mas em nome de Jesus, receba agora. Eu quero decretar que Deus está trazendo paz para a tua casa. Deus está trazendo paz para os teus negócios. Deus está trazendo paz no meio dessa crise, no meio dessa pandemia. Deus está trazendo paz. Se você recebe, diga glória a Deus. Sabe, se a gente buscar, Deus vai nos dar uma saída. Se a gente crer no Senhor, Deus vai nos dar uma saída sim. Aí no versículo 19, a palavra do Senhor vai dizer que Deus dá revelação. E agora Ele vai fazer uma oração de agradecimento. Acho interessante, eu quero ler um versículo dessa oração de agradecimento. Versículo 21. Ele vai agradecer e dizer assim: Deus, Tu és o Deus que muda as épocas e as estações. Tu destrona os reis, estabelece e dá sabedoria aos verdadeiros sábios. E dá entendimento aos que buscam discernir. Tu revela os mistérios profundos, versículo 22. Os enigmas ocultos. Conhece o que está nas trevas e na luz. Eu te agradeço e te louvo. Aleluia. Acho interessante a primeira parte do versículo que diz assim: Tu és o Deus que muda até as estações. Para nos abençoar. Se agora que pode estar no maior tempo de sol, de verão, mas se Deus quer fazer determinada situação na sua casa e só dá no inverno, pois Deus quebra a estação, porque é Ele que faz a estação. É por isso que a Bíblia diz, por isso que Ele chega e diz assim: Tu és o Deus das estações, que muda as épocas e as estações. Aleluia. Aí a palavra do Senhor vai dizer que naquela mesma noite Ele dá a visão. Então ele ainda consegue dormir. E é o único sábio que acorda com um sorriso. Nenhum outro sábio naquele dia acordou feliz. Acordou foi traumatizado. Talvez nem dormiu. Passou a noite na tribulação. Meu amigo, eu vou morrer agora, daqui a pouco. Vão cortar minha cabeça. Mas aquele Daniel não. Acordado, despertado, alegre. Eu lembro daquele Salmo, capítulo 30, versículo 5, que diz assim: que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo quê? Pela manhã. Existe uma versão da Bíblia que diz assim: mas a alegria vem pela manhã bem cedo. Bem cedo. Aleluia. Aí a palavra do Senhor vai dizer que ele vai então diante do rei. Sabe, não teve situação que prendeu Daniel. Não teve situação que destruiu Daniel, porque Deus deu a revelação. A Bíblia diz que ele vai diante do rei. Ele pede para o soldado levar ele até lá. Aí no versículo 27 ele vai dizer algo aqui que eu acho assim tremendo, e é até assim um puxão de orelha para nós. Versículo 27 ele diz assim: e na presença do rei Daniel respondeu. Lá na presença do rei ele disse isso. Capítulo 2, versículo 27. E na presença do rei, Daniel respondeu: um mistério que o rei exigiu que devesse ser desvendado. Nem sábios, nem adivinhos, nem magos, nem astrólogos, nem os místicos podem revelar. Deixa eu te dizer uma coisa: não é nenhum desses aqui que vai trazer a solução. É Deus, é o nosso Senhor Jesus. É só Ele que pode dar. E Ele chegou dizendo isso. Nem adianta. É só um que pode, é Deus. Não é esses aí não. Talvez você pode até ter corrido por todos esses e não teve solução. Solução é só em Jesus. É só no Senhor, nos pés de Deus. Aí a palavra do Senhor vai dizer, e depois que Ele dá isso aí, agora Ele vai dizer, Ele vai falar, Ele vai dar a revelação para o rei. Eu não quero ler a revelação dele aqui não. Isso aí vai ficar para você ver, o seu dever de casa aí. Você vai ler essa revelação. Ele vai começar: ó rei, preste atenção, o teu sonho foi assim. Assim diz o Senhor, tu sonhou dessa forma. E falou, e foi falando. O rei foi ficando impactado. Você se lembra que antes de Daniel entrar na história, o rei tinha assinado um decreto que era para todos os sábios morrerem? Na hora que o Daniel terminou de falar o sonho dele completo, a palavra do Senhor vai dizer que o rei pega o decreto de morte e rasga.
Ele pega aquela sentença e rasga. E hoje Deus está rasgando todo o decreto de morte da tua casa. Deus está rasgando tudo aquilo que o diabo poderia ter planejado para destruir a tua família, para destruir a nossa nação. Eu creio que Deus está rasgando agora todo o decreto de maldição. Deus tem rasgado e vai continuar rasgando todo o decreto de morte em nome de Jesus. Aí a palavra do Senhor vai dizer que nesse momento Deus entrou, então, vamos dizer assim, nesse momento ele percebeu que Deus é poderoso, que Deus é tremendo. E isso foi tão tremendo que não só Daniel foi liberto da morte. Entenda, por favor, entenda. Daniel acabou de dar a revelação e a interpretação. E logo em seguida o rei rasga e diz assim: pois nem você, nem nenhum dos outros sábios vão morrer. Daniel foi bênção não só para ele, alcançou bênção não só para ele, alcançou para todo mundo. Porque é assim que Deus vai fazer na tua vida. Deus vai te abençoar. E todo mundo que estiver perto de você também vai ser abençoado. Todo mundo que estiver concordado com você vai ser abençoado. Todo mundo que estiver dentro da tua casa vai ser abençoado. Todo mundo que fizer parte do teu setor também vai ser abençoado. Aleluia. Aí a Bíblia vai dizer assim no versículo 46. Assim que acabou de ouvir essa revelação, o rei se ajoelhou com o rosto no chão e reverenciou Daniel e ordenou que trouxesse imediatamente uma oferta de cereais. Aí a gente vai ver que ele vai ordenar que honrasse Daniel naquele momento. A Bíblia diz que no versículo 48, a Bíblia vai dizer que o rei mandou dar presentes. Muitos presentes ali para Daniel. Não, estava cheio das coisas, cheio da honra. Sabe, tem coisas que Deus só permite acontecer porque Ele quer nos promover naquela situação. Quem diria que Daniel ia acabar dessa forma, honrado, e aquela situação toda tinha acontecido? Sabe, não é outra coisa que vai nos promover. Quem vai nos promover é o Senhor. Quem vai te promover é o Senhor. Você pode dar um glória a Deus aí? Você pode dar um glória a Deus aí? É Ele que te promove, é Ele que te coloca num lugar onde é realmente o teu lugar. É Deus, sabe? É Deus que nos tira da situação difícil. Com toda aquela confusão, antes da confusão com o rei, Daniel era só um sábio, no meio de muitos sábios. Mas depois daquela confusão, Daniel virou governador. Você percebe que às vezes Deus permite certas coisas acontecer? Não é porque Ele quer nos destruir, é porque Ele quer nos levantar. É porque Ele quer nos promover. É porque Ele quer nos colocar num patamar mais alto, em outro nível. Daniel era só mais um sábio antes da tribulação. Depois daquela tribulação, um homem foi levado e colocado como governador. Só Deus consegue fazer uma confusão terminar numa promoção. Só Deus consegue fazer isso. Pegar aquela confusão toda e fazer uma coisa dessa. Eu acho interessante que isso aqui é o meu último ponto para você. Eu já estou encerrando a mensagem agora. Aí a palavra do Senhor vai dizer que naquele momento que Daniel estava todo sendo honrado, e o rei manda trazer tal coisa, manda trazer presente, manda trazer mais situações. Aí a Bíblia diz que Daniel fala assim: mas rei, eu quero só te fazer um pedido. Eu quero te fazer só um pedido. Acho interessante quando ele pede para o rei naquele momento. E sabe o que ele vai pedir? Ele vai pedir para Sadraque, vai pedir para todos aqueles amigos dele de intercessão. Todos eles. Eu quero que eles sejam honrados. Quero que eles sejam levantados. Sabe o que é isso? Deus só abençoa quem Ele sabe que vai abençoar outra pessoa. Deus só abençoa quem Ele sabe que não vai esquecer de quem orou por Ele. Deus, Ele tem compromisso, Ele tem prazer em abençoar quem Ele sabe que não vai esquecer de quem orou por Ele. Sabe, amigos que dobraram o joelho e clamaram, intercederam ali de verdade. Interessante que ele podia pegar aquele momento de exaltação e sair fora. Mas não, o que eu acho interessante é que mesmo diante de toda aquela situação, preste atenção nessa palavra. Muitos nesse momento iriam se perder nos vários presentes, iriam embora, mas ele não esqueceu de quem orou por ele, porque ele sabe de onde veio a vitória. Quando você sabe de onde veio, você honra de onde veio.
Aí a palavra do Senhor diz que ele, ei, peraí, no meio dessa apresentada toda, vamos chamar lá, vamos chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, vamos chamar eles. Aí a Bíblia diz, quando o rei viu, o rei falou assim, pois pode chamar eles. Colocou com eles os principais príncipes dali. Aí o rei olha e fala assim, pois já que eles são os principais príncipes, tu vai ser o governador. Eu acho interessante, quando ele começou a ser voluntário, abençoador, Deus entrou e falou, pois agora que ele vai crescer mesmo, agora que ele vai levantar, agora que eu levanto ele, agora que eu vou colocar ele num lugar mais alto. Se você creu nessa palavra, diga glória a Deus. Se você creu nessa palavra, meu amado, diga glória a Deus aí no seu lugar. Aleluia. Eu quero fazer uma oração por você. Eu quero fazer essa mesma oração. Se você puder, nesse momento eu quero que você ore comigo. Aleluia. Desse mesmo jeito que Deus fez. Sabe, Deus só abençoa quem tem o interesse também de abençoar os seus intercessores, de ser bênção para os seus irmãos, de ser bênção para o próximo. Desse mesmo jeito que Daniel precisou tanto de uma solução, hoje eu quero orar por você. Feche os teus olhos aí. Eu quero orar agora por você em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Se você puder, coloque a mão no seu coração. Senhor meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, pela vida desse irmão, dessa irmã, desse jovem, desse adolescente, dessa adolescente, e todos que estão assistindo essa live, assistindo esse culto. Nós estamos aqui diante da Tua presença, Senhor. Senhor, eu não sei como está essa pessoa que está me ouvindo agora. Eu não sei como é que está o coração, como é que está a mente, como é que está a situação. Eu não sei como é que está a vida financeira. Eu não sei como é que está a saúde, mas Tu sabes, Senhor. Daniel chegou ali, Senhor, e disse assim para o rei, eu só quero uma noite. Só uma noite. Ele entendia que era só um momento, mas Deus iria se mover, tinha fé. E agora eu oro com fé na direção do meu irmão. Eu oro com fé na direção dos meus irmãos que estão me ouvindo agora. Até diante desse que já tinha abandonado a aliança, a fé, que quer voltar para Ti, Senhor. Eu quero orar por esse também, Senhor. Se você nesse momento está ouvindo essa oração, continue orando. E se você quer aceitar Jesus e se converter, eu quero que você participe dessa oração. E eu quero decretar, Pai, em nome de Jesus, bênção na vida dessas famílias, bênção na vida desse irmão, dessa irmã, desse jovem, dessa moça, desse rapaz. Entra com uma solução onde o homem diz que não tem solução. Entra, rasga os decretos de morte, rasga os decretos de destruição, rasga os decretos que diz que não vai ter nem mais um dia, que não vai ter nem mais um mês, que não vai dar certo, que não vai para frente, que nunca vai alcançar os sonhos. Em nome de Jesus, Pai, eu quero decretar que hoje Tu rasga o decreto de morte e bênção começa a acontecer. Eu quero decretar em nome de Jesus que naquela mesma forma, como Daniel, naquela noite ele não passou a noite atribulado, porque naquela mesma noite Deus agiu, naquela mesma noite Deus falou. Então Daniel teve tempo para dormir. Eu quero decretar tempo de paz na tua casa, tempo de paz no teu lar, tempo de paz na tua vida, jovem. Deus está arrancando essa situação que tira a tua paz, que tira o teu sono. Brasil vai voltar a sonhar, Brasil vai voltar a dormir na paz. Brasil vai ter solução, sim. A tua família tem solução, a tua casa, o teu irmão, a tua irmã, receba em nome de Jesus. Xarabacadarabachaias, rabacandarabachaias, receba em nome de Jesus, receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te dê uma noite abençoada, que Deus te livre e te abençoe em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Obrigado, Senhor, obrigado, meu Pai, obrigado, Senhor. Amém e amém em nome de Jesus. Quero lhe agradecer por ter nos dado esse tempo para ministrar na sua vida. Receba tudo isso que foi dito. E se você quiser, nesse mesmo texto, leia e releia depois. Faça o seu momento de oração. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus te levante e faça viver coisas tremendas esse ano, esse mês. Em nome de Jesus. Amém.